Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que nós vamos analisar agora, ela versa sobre o cabimento de reclamação em face de um julgado de IAC, incidente de assunção de competência. Deixa eu primeiro apresentar o julgado para os senhores. Trata-se da reclamação 40617 de Goiás. Os senhores vão encontrar a referência completa do julgado, bem como a ementa, na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui vamos assim dizer, no contorno fático dessa pretensão que chegou até o STJ? O STJ já havia julgado no embargo de declaração no recurso especial 1799343, o que se convencionou chamar de IAC número 5. Nesse recurso especial, a relatora propôs que um órgão colegiado maior julgasse a questão e a segunda sessão definiu, portanto, a sessão tem uma composição maior do que as turmas, né? A segunda sessão definiu, portanto, nesse IAC número 5, que compete à Justiça Comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. E aí o que se deu na origem? O empregado da Infraero ingressou com ação na Justiça Federal Comum, questionando o plano de saúde de autogestão empresarial que era oferecido pela Infraero aos seus funcionários. A Infraero contestou, alegando a incompetência da Justiça Federal Comum para o processamento do feito, tendo em vista que o plano de saúde da Infraero teria sido instituído por acordo coletivo celebrado com o Sindicato dos Aeroportuários. Logo, segundo a parte final desse IAC número 5, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo. Hipótese, a competência será da Justiça do Trabalho. Foi isso que alegou a Infraero, que a competência nesse caso seria da Justiça do Trabalho. Só que o juiz federal, recebendo essa contestação, essa alegação da Infraero quanto à sua incompetência, o juiz federal manteve a competência da Justiça Federal, a sua própria competência, a despeito desta decisão do IAC, incidente de assunção de competência número 5 do STJ. Então a Infraero ingressou com reclamação no STJ, sustentando que o juiz federal estaria descumprido o que foi decidido pelo IAC número 5. E aí o funcionário da Infraero, o autor da ação, contra-argumentou a reclamação da Infraero, alegando que não caberia reclamação por não ter havido esgotamento das instâncias ordinárias. E eu separei aqui para falar com os senhores sobre alguns pontos desses institutos que foram mencionados aqui. O primeiro deles é o IAC, que é a sigla de Incidente de Assunção de Competência. Ele é disciplinado no CPC no artigo 947. E ele é um instrumento por meio do qual quando se percebe que determinado processo que chegou ao tribunal possui uma relevante questão de direito que gera grande repercussão social, apesar de não constar de um número significativo de processos repetitivos, nesses casos o relator pode propor que o julgamento do caso seja realizado não pelo órgão julgador fracionário inicial, como as turmas ou câmaras nos tribunais, mas por um órgão julgador maior previsto no regimento interno, para que esse entendimento realizado por um colegiado ampliado possa conferir uma maior segurança jurídica, uma maior estabilidade ao entendimento. Em geral, os tribunais têm como órgão fracionários iniciais as turmas ou câmaras, a nomenclatura depende do regimento interno, e aí, acima das turmas ou câmaras, reunindo
alguns desses órgãos fracionários, nós temos as seções. E acima da seção, a corte especial ou o plenário do tribunal. Então, um recurso que a princípio estaria em uma turma ou câmara, o relator pode propor que o julgamento não se dê pela turma ou câmara, mas que já seja deslocado, um deslocamento de competência. Ele seja deslocado para um órgão maior, a seção, que aí o julgamento da seção vai conferir uma força argumentativa, vamos assim dizer, maior do que o julgamento da turma. Foi isso que se deu no âmbito do STJ, nesse recurso especial 1799343. A ministra Nancy Andrighi sugeriu que, ao invés da terceira turma que ela compõe julgar esse recurso especial, que deveria a segunda sessão julgar, e foi isso que foi feito. E a segunda sessão fixou, portanto, esta tese de competência, ora da justiça comum, ora da justiça do trabalho, que é justamente o que nós temos aqui na hipótese. Só que esse julgamento desse IAC número 5 do STJ, aos olhos da Infraero, foi desrespeitado pelo juiz federal, pelo juiz de piso. E aí ela propôs reclamação. A reclamação já é um outro instituto que está previsto a partir do artigo 988 do CPC. A reclamação, ela é uma ação proposta pela parte interessada ou pelo Ministério Público com o objetivo de cassar uma decisão judicial ou um ato administrativo que tenha violado, a competência do tribunal, a autoridade de uma decisão do tribunal, uma súmula vinculante naturalmente do STF, e aqui por observância de súmula vinculante, você entende tanto a aplicação indevida da tese jurídica na origem, quanto a sua não aplicação. Também visa garantir também pode interpor reclamação em face de decisão que não observe decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Aqui também, tanto a aplicação indevida quanto a não aplicação. Bem como é cabível reclamação quando não se observa acórdão proferido em julgamento de demandas repetitivas, como em julgamento de IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, também quando se aplica de modo indevido a tese jurídica ou quando não é aplicada a tese jurídica, e também para garantir a observância de IAC, que é justamente onde nós estamos. Então, a Infraero interpôs reclamação com base no artigo 988, inciso 4º. Bom, além dessas hipóteses do 988 caput, também consta a hipótese do 988 parágrafo 5º. É admissível a reclamação em face de decisão que tenha descumprido tese fixada pelo STF em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou contra decisão que tenha descumprido recurso repetitivo. Só que nesse caso, exige-se o esgotamento das instâncias ordinárias. Por quê? O parágrafo 5º do 988 prevê que é inadmissível a reclamação nestes casos de RE com repercussão geral ou de acórdão proferido em recurso repetitivo, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. E o que a parte alegou nessa reclamação proposta pela Infraero? Que ela seria descabido porque ela não teria esgotado as instâncias ordinárias. Acontece que a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias se dá apenas nessas hipóteses do parágrafo 5º do 988. Quais são as hipóteses? Reclamação em face de decisão que não tenha observado acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral, ou decisão que não tenha observado acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, seja recurso especial repetitivo ou recurso extraordinário repetitivo. No âmbito do STJ,
A primeira hipótese de RE com RG não se aplica. E na segunda hipótese dos recursos repetitivos, o que nos interessa é o recurso especial repetitivo. Então, no âmbito do STJ, exige-se esgotamento das instâncias ordinárias para reclamação em face de decisão que não aplica, que aplica a tese indevidamente ou que não aplica a tese fixada em recurso especial repetitivo. Só que nessa hipótese foi interposta a reclamação por inobservância de decisão proferida em incidente de assunção de competência. Não no 988, parágrafo 5º, mas no 988, inciso 4º. E aí, meus amigos, portanto, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? Que a Infraero tinha razão e que o funcionário da Infraero, que alegou a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, estava equivocado. A conclusão foi, aspas, não se exige o esgotamento da instância ordinária como pressuposto de conhecimento da reclamação, fundada em descumprimento de acórdão prolatado em incidente de assunção de competência, carinhosamente chamado de IAC. Ok? Então, meus amigos, essas as observações que eu queria fazer com os senhores estão feitas. Nós vamos ficando por aqui, por hora é só. Até uma próxima.